muito ansiosa para começar as aulas. Olá, Fernanda! Fico feliz! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a astronomia indígena. Vai ser emocionante! Yes! Nossa, que legal, professora Carol! Sente-se e vamos começar! Tive uma grande ideia! Que tal se eu explicar para vocês através de vídeos? Vai ser ótimo, professora! Então vamos começar! A observação do céu e os conhecimentos astronômicos faz parte da vida e história dos povos antigos, e cada civilização, cada etnia, possui uma forma distinta de interpretar esses eventos celestes que ocorrem no nosso universo. Os indígenas eram seres muito atentos e admiradores dessa ligação entre o céu e a terra. Disso veio a influência nos períodos de caça, pesca, plantio, colheita, entre outros eventos cultuados. Eles não escreviam nem anotavam, eles passavam essa sabedoria de pai para filho, através da contação de histórias, como uma forma de deixarem a seus sucessores uma bagagem cultural, hábito que a geração atual não possui, de aprender com os mais velhos e viver experiências, como observar as construções, os monólitos orientados, as constelações e, principalmente, os grandes significados e influências em nossa sociedade. O Observatório Solar Indígena é um equipamento que mostra como os índios do Brasil determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, observando o movimento do Sol, principalmente quando o Sol nasce e quando o Sol se põe. Em vários lugares do Brasil foram encontrados diversos monumentos constituídos por uma rocha vertical situada bem no meio de um círculo formado por rochas menores. Mas o que era aquilo? De acordo com os indígenas, aquele círculo maior significa o planeta Terra. As rochinhas em volta significam a fauna, a flora, os seres humanos. A grande rocha, fincada ao meio, significa o Deus, nosso Pai. E as 4 raias de rochas menores, que partem da grande rocha em direção aos pontos cardeais, significam os 4 deuses que ajudaram o Deus principal a criar a Terra e os seus habitantes. Crianças, só para vocês entenderem, o observatório solar era dividido como uma pizza em 4 pedaços, para definir os pontos cardeais. Ele tinha acima o norte, abaixo o sul, do lado direito o leste e do lado esquerdo o oeste. Ao lado leste, que é o lado direito, acima nós tínhamos o nascer do sol no inverno e abaixo o nascer do sol no verão. Ao lado esquerdo, que é o lado oeste, acima nós tínhamos o pôr do sol no inverno e abaixo o pôr do sol no verão. O importante instrumento de astronomia é o gnomon vertical, ou haste do relógio solar. Ele nada mais é do que uma haste cravada verticalmente no solo, e lá pode-se observar a sombra projetada pelo Sol num terreno horizontal. O gnomon foi muito utilizado nas civilizações antigas, em diversas partes do mundo. Ele é simples, é um bastão vertical e teve um papel muito importante. Vocês sabem como definir o meio-dia solar através do observatório? Para descobrir o meio-dia solar, precisa saber o nascer do Sol do lado leste. A sombra dessa haste vertical é enorme e fica para o lado oeste.
O Sol e a sombra da haste sempre se encontram de lados opostos, e à medida que o Sol vai subindo em relação ao horizonte, a sombra vai diminuindo até um comprimento mínimo, e quando o Sol atinge a sua altura máxima, a elevação diária é chamada culminação solar. Depois o Sol passa para o lado oeste, e a sombra da haste também muda de lado, passando para o lado leste. E à medida que o Sol vai descendo, a sombra vai aumentando até o pôr do Sol. Então, o meio-dia solar é quando o Sol atinge a sua elevação máxima, quando ele está no seu ponto mais alto, e a sombra do gnomo atinge o seu comprimento mínimo. E vocês sabiam que a gente consegue ver os pontos cardeais com o gnomo? No meio-dia solar, o Sol passa do lado leste para o lado oeste, exatamente sobre a linha norte-sul. Neste momento, então, a sombra mínima de uma haste vertical sempre vai se localizar na direção contrária do Sol. Para descobrir os pontos cardeais é muito fácil. Sob a linha norte-sul, nós apontamos o nosso braço direito estendido para o lado em que o Sol nasce e, consequentemente, ficamos de frente para o ponto cardeal norte. À nossa frente, nós temos o ponto cardeal norte, as costas o sul, à direita o leste e à nossa esquerda o ponto cardeal oeste. Os indígenas também conseguiam descobrir as estações do ano pela altura do Sol. E à noite, ao olhar para o céu, eles conseguiam ver nas estrelas uma união chamada também de constelações que formavam imagens. E de mais de 100 constelações indígenas, 4 delas foram escolhidas para compor o observatório solar. O colibri era a constelação da primavera, o homem velho, a constelação de verão. O cervo era a constelação de outono e a ema, a constelação de inverno. Existe uma lei, que é a 11.645, do ano de 2008, que ela prevê atividades práticas nas disciplinas que contemplem o ensino de história e cultura indígena nas escolas. No Brasil, ainda encontramos muitos desses saberes referentes à astronomia indígena, entre os agricultores, os pescadores, os caçadores, muitas pessoas que utilizam isso no seu dia a dia. E eu estou muito feliz em compartilhar esses saberes com vocês, crianças. Espero que tenham gostado. Professora, essa aula foi a mais legal de todas. Yes! Que bom que vocês gostaram. Alguém tem alguma pergunta? Professora Carol, eu adorei a parte em que os índios desenhavam nas estrelas. Isso mesmo, Fernanda, muito bem. Mas os índios não desenhavam nas estrelas. Na verdade, elas são chamadas de constelações indígenas. Certo, agora eu entendi. Tchim! Desculpa, pessoal, não é coronavírus, não. Oba, estou ansiosa para as próximas aulas. Então, tchau, crianças. Até a próxima aula. Grande beijo.